Olá, meninos e meninas, tudo de bom para vocês? Vamos para mais uma aula, mitose, certo? Bom, falar de mitose significa dizer falar do ciclo celular. Na aula anterior, falamos justamente do ciclo celular, mostrando que ela tem duas etapas, a interfase e a fase de mitose. Vamos falar agora da mitose. Mitose produz duas células com o mesmo número de cromossomos. Esse é o objetivo da mitose, produzir duas células, tá? Com o mesmo número de cromossomos. Massa. Quem faz mitose? Todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas, tá? Vocês vão ver mais na frente que no caso dos gametas, eles fazem meiose, né? Meiose. Então, pronto. Toda célula do nosso corpo faz mitose. Qual é o objetivo da mitose? Multiplicar, crescer, tá? A criança está crescendo, ela está fazendo mitose. Você sofreu um dano no tecido, se cortou, ralou a perna, ralou o braço. Naquele local vai acontecer mitose celular para recompor as células que foram perdidas. Massa. Então, qual é o objetivo da mitose? Produzir duas células com o mesmo número de cromossomos. Então, se os nossos cromossomos ao total são 46, significa dizer que uma célula vai se dividir em duas e cada célula vai ter 46 cromossomos, igual à célula mãe, que é a célula que deu origem. Tá certo? A mitose, ela é muito simples. A gente só tem que entender as quatro fases que ela tem: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Olha como é fácil: prófase, metáfase, anáfase, telófase. São quatro fases que a mitose tem, tá certo? Pode aparecer também uma outra fase, como prometáfase, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhe em relação a isso. Vamos ser mais específicos, porque o nosso curso é de enfermagem, tá certo? Bom, bora falar da prófase agora. Prófase é a primeira fase da mitose. Na prófase, a primeira coisa que acontece é a condensação da cromatina, certo? Lembra lá da fita de DNA? Nós temos a cromatina que está ativa, agora ela começa a se condensar. Quando ela começa a se condensar, ela para a sua atividade. Se ela está produzindo proteína, ela para. Então, ela para enquanto estiver em processo de mitose. Então, ela começa a condensar, a se condensar para se transformar nessa estrutura que nós chamamos de cromossomo, certo? Nessa estrutura aqui. Então, aqui na prófase, você já encontra o que nós chamamos de cromátides irmãs, certo? Que é o que? A fita de DNA, a cromatina se dividiu, produziu uma outra, que está aqui do lado, só que elas estão presas por um local que é o centrômero, que é o centro, né? Que segura os dois lados das fitas filhas, certo? A membrana do núcleo dissolve-se, quer dizer, a carioteca. Lembra que a gente falou sobre carioteca? Que é a membrana que envolve o núcleo, ela começa a dissolver, a desaparecer. E o carioplasma, que é o conteúdo é como se fosse o citoplasma do núcleo, começa a se espalhar no citoplasma da célula. Nessa fase aparece o que nós chamamos de fuso mitótico. Fuso mitótico são fibras, tá aqui, ó, certo? Fibras, tá aqui ali em cima também, ó, que vão entre os centrômeros, ó, centríolos, de um lado a outro, formando uma espécie de uma rede, tá certo? Quando quando essa fibra do fuso se forma, essas fibras do fuso vão se prender aos cromossomos agora condensados, através de uma região chamada cinetócoro. Ligação do fuso mitótico, fuso acromático ao cinetócoro. Fuso acromático é o mesmo fuso mitótico, tá certo? É o mesmo fuso mitótico, tá certo? Então essa fase é uma fase bem interessante. Além disso, também começa a desaparecer as organelas da célula, tá certo? Aonde que permanecem são as mitocôndrias. Lembra? Mitocôndria é uma herança materna. Mitocôndria. E aí passamos para a segunda fase, metáfase. Ela é muito simples. A segunda fase ela é muito simples. É o alinhamento de todas as cromátides irmãs na região ou na linha equatorial da célula, no meio da célula, na região equatorial, nessa linha equatorial da célula, certo? Então todos eles se alinham e ficam nessa região aqui. Pronto, isso é a metáfase. Anáfase é simplesmente a separação. As cromátides irmãs que estavam presas pelo centrômero se soltam.
soltou. Então, soltou uma cromátide, então eu tenho a anáfase, certo? E a telófase é mais simples ainda. É a chegada, tá, de cada cromátide aos polos da célula. E aí, quando ela chega ao polo da célula, tem início o desaparecimento do fuso mitótico. Aquele que puxou ela, desaparece. A reorganização das organelas, reaparece a carioteca, como no nosso desenho aqui, ó, mostrando, certo? E o cromossomo que estava condensado, agora ele começa a descondensar. Então ele é muito simples. Finaliza essa fase por um processo chamado citocinese. Citocinese. Na hora que eu tenho a telófase, a citocinese começa a acontecer, que é a separação do citoplasma. É a divisão do citoplasma, certo? E aí, quando ela se divide, formam-se duas células. Muito simples o processo. Tranquilo, né? Bora só fazer uma revisão, ver o que a gente acabou de falar. Olha aqui, a intérfase, fase G1, S e G2. E aqui o processo de mitose. G1, S, G2 e mitose. Com o tempo de uma célula, que a gente não vai entrar em detalhes em relação aos tempos. Então, na fase G1 é a fase de preparação. Olha aí, vamos relembrar. Fase de preparação, produção de proteínas, lipídios, carboidratos. É o tempo mais variado em todas as células. Fase S da intérfase é a fase de duplicação, ó, duplicação do cromossomo. Quer dizer, a síntese do DNA. Em outras palavras, é o que a gente já viu, é o processo de replicação. Nessa fase acontece a replicação. E aí eu tenho a fase G2. Fase G2 é uma fase de preparação para entrar na mitose, né? É uma fase de preparação para entrar na mitose, tá certo? A célula agora ela faz uma espécie de uma verificação. Está tudo pronto. E aí ela entra na mitose. Entra na mitose, que é a primeira fase, prófase. O que acontece com a prófase? Condensação dos cromossomos. Os 46 cromossomos começam a se condensar. Aparece aqui, ó, o fuso mitótico ou o fuso acromático, ó. Aparece o fuso acromático, que são essas fibras, tá? Ligação dos fusos acromáticos ao cinetócoro, que são essas regiões aqui, ó, de cada cromossomo. Certo. E aí passa, ó, desaparecimento das organelas, tá certo? A carioteca começa a desaparecer, beleza. Vamos para a metáfase, que é o que? Agora todos os cromossomos estão condensados ao máximo, ó. E aí acontece o que a gente falou logo no início, é o alinhamento dos cromossomos, das cromátides irmãs ou cromossomos na região, na linha equatorial da célula. Ah, Eduardo, eu falo o quê? Cromossomo ou cromátides irmãs? Vocês podem usar os dois. Quando elas estão nesse formatozinho aqui, nós chamamos de cromossomos também, tá certo? E também representa os cromátides irmãs. Lembra que cromátides irmã é um lado direito igual ao lado esquerdo. Ele está fazendo uma referência que o lado direito é igual ao lado esquerdo, tá certo? Metáfase, alinhamento dos cromossomos ou cromátides irmãs na região equatorial da célula. Tá vendo? Ó, as fibras do fuso, ó, prendem de um lado e do outro. Aí eu tenho a anáfase, que é o que? Simplesmente, ó, separação. Cada cromátide agora ó, é puxado, separou de um lado e de outro. É como se fosse um cabo de guerra, né? As fibras do fuso vão puxar esses cabos. Puxa. E aí eu passo agora para anáfase. O que é a anáfase? É a chegada de cada cromátide dessa ao polo da célula e tem-se início a descondensação. Ela descondensa. Formação da carioteca, tá certo? Tá certo? E tem início ao processo de divisão citoplasmática, citocinese. O que é a citocinese? Divisão citoplasmática. A mitose é a separação, a divisão do núcleo. Citocinese é a divisão do citoplasma. Se dividiu, entra em anáfase as células, vão exercer suas atividades. Simplesmente, meninos e meninas, só isso, ó. Chuchu, beleza, tranquilidade, tá bom? Perguntas, dúvidas, tá? Entre em contato pelo chat, entre em contato pelo e-mail. Vocês têm meu Skype. Vamos lá, meninos, vamos estudar. Muito obrigado.